esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos os dias, assim como o Pai do céu providencia para nós o ar, providencia para nós a existência, a vida, acordamos, estamos aqui, graças a Deus. Assim como o Pai do céu todos os dias providencia para nós aquele tanto de comida, pode não ser comida de luxo, mas ainda não morremos de fome, graças a Deus, estamos aqui. Como o Pai do céu providencia para nós a luz, hoje parece uma manhã radiosa. Como o Pai do céu providencia para nós a fé, providencia também para nós uma espécie de pão, que é a sua palavra. E a palavra de Jesus nutre, alimenta, fortalece a nossa alma, nos sustenta em nossa caminhada. Se não fosse a palavra de Deus que nos foi dada um dia, como faríamos? Pois bem, hoje também Pai do céu providenciou para nós um pedaço de pão muito próprio nesse trecho do Evangelho de São Mateus, o evangelista que estamos lendo ao longo desse tempo comum da liturgia. E nos fala primeiramente sobre um chamado. A voz imperiosa de Jesus, ao mesmo tempo que tão terna, tão misericordiosa, mas tão imperativa. Viu lá aquele jovem que sabia fazer conta direito, sabia cobrar, talvez tivesse má fama, como os outros cobradores de impostos, porque aqui coloca todos no mesmo saco. Mateus viram muitos cobradores de impostos e pecadores, era a mesma coisa. Aliás, cobrador de imposto era um eufemismo. Eufemismo quer dizer uma palavra que embeleza uma coisa feia. Por exemplo, ao invés de dizer morreu, a gente diz adormeceu. E a palavra tira um pouco assim aquele aspecto cru da realidade. Por exemplo, a mesma coisa, ao invés de dizer ladrões, se dizia cobradores de impostos. Assim é na Bíblia. Pois bem, então esse chamado que Jesus faz, olhando nos olhos deste jovem, Mateus, que devia ser bem de vida pelo fato de ser ladrão. Segue-me. E não diz que ele recalcitrou, que ele disse, daqui a pouco, não disse, deixa eu encerrar os meus negócios. Não, ele seguiu Jesus. É o mesmo Levi que nós conhecemos de outra versão do Evangelho, é o mesmo Mateus Levi. Foi ser
discípulo de Jesus, levantou-se e seguiu Jesus. Estavam à mesa, Jesus e os pecadores, e os fariseus perguntaram: então, por que é que o teu mestre come na mesa com os pecadores? Me faz lembrar uma oração de Santa Teresinha de Jesus, uma oração dela que mostra esta vontade de estar presente, não no meio do pecado, prestem atenção, mas em meio aos pecadores. Como hoje o nosso Papa Francisco diz que é para fazer, estar no meio das periferias. Periferia não quer só dizer subúrbio da cidade. Em todos os cantos onde houver pessoas que estejam longe de Deus, longe da igreja, longe da alegria, longe da vida. Santa Teresinha dizia: esta vossa filha vos pede uma graça, Senhor. É a graça de sentar-se à mesa com seus irmãos, os pecadores, e comer com eles o pão da humilhação, o pão da tristeza, e comer com eles o pão da falta de oportunidades, quem sabe da falta de esclarecimentos que tiveram, por isso é que se encontram nessa vida. Vos pede esta graça de sentar-se à mesa com seus irmãos pecadores e de não levantar-se dessa mesa até o dia que vós tiverdes determinado, Senhor. Essa oração, Santa Teresinha, sentar-se à mesa com seus irmãos pecadores e não levantar-se da mesa até que vós tiverdes determinado, Senhor. E nós sabemos que na vida de Santa Teresinha, Deus deu para ela, autorizou, e ela permanece ainda hoje, sentada à mesa dos pecadores, também no céu, e permanecerá para a vida eterna. Também do céu ela nos intercede, ela olha por nós. Sentar-se à mesa dos pecadores, seus irmãos, e não levantar-se até o dia que vós tiverdes determinado, Senhor. Ela aprendeu de Jesus, criticado aqui: porque o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus lhes respondeu, ainda uma visão antiga da medicina, que na visão moderna da medicina a gente precisa fazer também os controles, as prevenções, não é isso? Medicina preventiva. Hoje se fala nisso. Por isso, fazer os check-ups periódicos, os exames periódicos, para não acontecer de adoecer ou piorar. Naquele tempo ainda não havia. Graças a Deus, quando tinha o médico para atender o doente. É assim que Jesus fala. Não são os bons que precisam do médico, mas os que estão doentes. Vão aprender o que quer dizer, e cita a Bíblia: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e irmãs, o Sagrado Coração de Jesus é o Santíssimo Sacramento, é a hóstia consagrada, aquela que o padre fabrica sobre o altar, ao dizer as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia. E isso é tão sagrado, tão importante, tão fundamental para a vida do cristão, para a vida humana, que nós não devemos nos afastar da Sagrada Eucaristia, ao menos por qualquer besteira. Tá certo. Se for mesmo um pecado grosso, um pecado mortal, daqueles mesmo bem fulminantes, tudo bem. A confissão primeiro. Mas não for isso, for um aborrecimento, for uma distração, for uma coisa assim, ou então não deu para vir à missa no domingo porque choveu canivete e não teve como a gente então vir.
A pessoa está meio adoentada, depende dos outros, não tem quem traga, teve um mal-estar tão grande que com certeza não foi preguiça. Não deixe de comungar, não pare de comungar. Aconteceu algum desentendimento, alguma coisa assim, que a gente então perdeu por um pouco assim, né? Perdeu a esportiva. Não vamos deixar de comungar. Tão importante que é. Jesus diz: não vim para chamar os justos, quer dizer, os que já estão santos, se é que tem alguém que já possa dizer, batendo no peito, né, eu já estou santo. Mas vim chamar os pecadores. Nós, o povo de Deus, aqueles que estão aí na luta, na barca de Jesus, procurando segui-lo, viver o Evangelho, entender a palavra, encarná-la na própria vida. Todos os dias participamos. Quando estávamos bons e donos de nós mesmos, íamos à missa sozinhos. Agora a gente não pode mais, depende de alguém que leve. Não pare de comungar, não deixe a Santa Eucaristia. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. E quando a gente vem para a Santa Missa, tá bom, a gente gostaria de poder se confessar, nem sempre tem a oportunidade. Vamos fazer o ato de contrição perfeita. O ato de contrição perfeita nos autoriza a receber a Santa Eucaristia. A Igreja é mãe e é mestra, por isso nos ensina. Quando não tivermos a oportunidade da confissão, façamos o ato de contrição perfeita e rezemos. E então vamos receber a Santa Eucaristia. O ato de contrição perfeita, mesmo que você não saiba um de cor, consiste em reconhecer-se, né? Senhor, eu sou um pecador, tem piedade de mim, pequei, gostaria tanto de receber-vos na Eucaristia, apenas tenho uma oportunidade, vou confessar ao sacerdote o meu pecado e vá comungar em santa paz. E como é que fica a situação daqueles que, por um motivo imperioso, não podem comungar mesmo? Deseje no seu coração, confesse a fé na presença do Cristo na hóstia consagrada e deseje no seu coração, mas um desejo ardente mesmo: Senhor, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, gostaria imensamente de receber-vos, quem me dera, mas não podendo, peço-vos que vinde ao meu coração e que produzais na minha alma os mesmos frutos produzidos naqueles irmãos que estão aí na fila da comunhão, que vos estão recebendo, que vos receberam. Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Sena diziam: faz muito bem a comunhão espiritual. Por isso, meus irmãos e irmãs, podendo receber a Santa Eucaristia, não deixemos. Jesus diz: não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus não diz que veio para chamar os anjos já estão lá com ele. Ele veio buscar a nós, ovelhas perdidas. Fazer um instante de silêncio, para que alguma coisa dessa palavra fique para nós.